Como é que é o encontro da literatura com o futebol na sua vida? Olha, na minha vida isso aconteceu mais ou menos de forma natural, até porque aconteceu na vida de vários outros escritores brasileiros. O maior teatrólogo brasileiro, Nelson Rodrigues, era cronista de futebol também. O Mário Filho, irmão dele, um grande escritor. Todo jornal tem um cronista de futebol e, em geral, ele escreve muito bem. Em geral, ele escreve melhor do que os outros, com todo respeito pelos outros. Existe literatura sobre futebol, existe a crônica do futebol, mas por que não existe literatura de ficção? Por que não se contam tantas histórias? Não se inventam uma pergunta excelente. Veja, o Zé Lins do Rego, que era apaixonado pelo Flamengo, um grande romancista, dos maiores, o pior livro dele é o que ele fala sobre futebol. Porque ele quis fazer aquela coisa, o futebol é um exercício da vitória, da magia, do conto de fadas do menino pobre que vira rei. Entra o Rivelino, cruza para a área, uma bola perigosa, subiu Pelé. Gol do Brasil! Pelé, número 10. A grande epopeia do futebol é narrada pelos locutores esportivos nas rádios e hoje na televisão. Pelas crônicas diárias que são muito boas e que esgotam todo o assunto. Eu não consigo escrever. Eu tenho um conto chamado Últimos Instantes, do grande Heleno de Freitas, no Hospício de Barbacena, sobre o Heleno, que foi mito do Botafogo, essa coisa toda, mas não teve a repercussão dos outros contos meus que não falam de futebol. Eu não consigo escrever um conto sobre futebol. Não conseguiria fazer um romance. Como começou a sua paixão pelo futebol? Começou menino, em São Miguel e Almas de Guanhães, hoje apenas Guanhães, ouvindo a Rádio Nacional, Jorge Cury, narrando os jogos. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! E o Ari Barroso narrava na Tupi, torcendo muito pelo Flamengo, com a gaitinha que tocava na hora dos gols e que tocava mais quando era gol do Flamengo. E eu comecei torcendo pelo Botafogo. Eu era o único torcedor do Botafogo em Guanhães, onde só havia flamenguistas. Era um negócio terrível. Quando o Flamengo ganhava. E quando o Botafogo ganhava, eu não podia nem comemorar. Porque eu era o único. E eu era também atleticano, né? Mas o Atlético já tinha uma grande torcida em Guanhães. O interior de Minas torcia pelo futebol carioca. E o Atlético era dos times de Minas, tinha uma hegemonia no interior de Minas. Aí com o Mineirão descobriram o futebol mineiro e o Cruzeiro cresceu muito com um time muito bom do Tostão, o Piazza, Dirceu Lopes, o Raul no gol, entende? O Atlético teve que dar muito duro para conseguir com o Reinaldo depois, o Cerezo, recuperar a torcida. Cerezo na grande área, olha o Reinaldo, de pé direito, gol do Atlético Mineiro, Reinaldo! Eu era menino, o meu primeiro ídolo, eu tinha 6 ou 7 anos, foi o Heleno de Freitas, que era um jogador que chamavam de Gilda, porque era um homem bonito, e tinha um filme com a Rita Reuas, chamado Gilda. Então a torcida do Flamengo, do Vasco, as outras torcidas chamavam de Gilda. E o Carlyle no Atlético. O Carlyle tinha uma orelha só, e depois ele foi jogar no Fluminense, no Botafogo, no Rio. Esses são os dois ídolos da minha infância. Depois, naturalmente, Garrincha, Pelé, né? Mas mais o Garrincha, porque eu, como botafoguense, eu preferi o Garrincha. Roberto, é verdade que o Atlético nem sempre foi chamado de Galo? Não, o Galo veio quando um desenhista chamado Mangabeira criou esses Atlético, o Galo, o América, o Coelho, a Cruzeiro, a Raposa, no estado de Minas. Então, antes disso, o Atlético não era chamado de Galo, era chamado de o Vingador, porque sempre que o Cruzeiro e o América perdiam para times de fora, para o Corinthians, para o São Paulo, tinha muito intercâmbio, futebol paulista, mineiro, o Atlético ganhava, então passou a ser chamado de Vingador. E fez uma excursão nos campos de neve da Europa e voltou campeão. Aí ficou com o título de campeão do gelo, que as rádios falavam, que todo mundo festejava
até que depois virou o Galo, que é uma coisa de briga, né, de guerra. Seguramente a maior alegria que o Atlético me deu foi em 71, com o Tele de Santana de técnico, o Dario Peito de Aço, que não era da Maravilha ainda, o Aldair, quando o Atlético foi campeão brasileiro de 71. Humberto Ramos na penetração, até junto à linha de fundo, perigo, cruzamento, sai Dario! Saiu o primeiro gol! Dario! Atlético 1, Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura! A decisão não foi em Belo Horizonte. Eu fiquei para escrever sobre a chegada do Atlético. Foi um momento maravilhoso. Foi uma coisa assim, de uma força tão grande que nem hoje você vê. Numa torcida como a do Atlético, uma torcida febril. O time da gente, porque a gente ama, às vezes ele perde e a gente sente uma alegria porque ele jogou muito bem. Às vezes ele não ganha um título, o Atlético em 77 não ganhou um título contra o São Paulo e merecia ganhar. Foi um jogo que deu uma tristeza grande. Tem torcedores do Atlético que não vão ao Mineirão desde aquele jogo. Porque o Atlético fez uma campanha muito melhor que o São Paulo, com o Reinaldo, o artilheiro. O Reinaldo foi suspenso, o Serginho do São Paulo também suspenso. O Atlético perdeu o jogo aí. Mas o Chicão do São Paulo quebrou o Ângelo, foi uma jogada muito violenta. Então a reação da torcida foi de dor e revolta. E decepção, porque o Cerezo perdeu um pênalti, quando perdeu, chutou a bola nas nuvens. Um craque como o Cerezo, né? Então foi um momento assim, que misturou esses sentimentos todos, né? O Atlético agora tem que fazer. Se errar, o São Paulo é campeão. Central Márcio. Ele bate forte. Atenção, partiu Márcio. Errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança de pênalti, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira. Eu lembro de depois do jogo, uma mulher subiu num banco na saída do Mineirão e fez um comício numa fase que o Brasil vivia sob ditadura, mas o comício que ela fez era quase para levantar um povo. Eu lembro, ela gritava, cabeça erguida, atleticano. Foi só um tropeço, mas a alegria não morreu, não. Ela fez um discurso lindo e eu publiquei o discurso dela. A guerra Cruzeiro e Atlético em Minas e em Belo Horizonte, principalmente, é muito semelhante à do Grêmio e do Internacional em Porto Alegre. Quando o Atlético está perdendo em Belo Horizonte, você não sabe se você não está vendo pela televisão, ou vendo o jogo no estádio, o foguetório da torcida do Cruzeiro é tanto quando o Atlético leva um gol que você não sabe. O mesmo acontece se o Cruzeiro está perdendo. Reinaldo, Paulo Isidoro, ganhou Reinaldo, saiu o goleiro, tocou Reinaldo. Tá no filó! Bateu Marcelo. Tá no filó! Deu uma graxa, a bola fez tomou uma trajetória toda irregular. Raul teve a impressão que ela sairia, mas ela entrou rente pelo trinco da gaveta esquerda do goleiro do Cruzeiro. O Atlético montou uma grande equipe, é uma máquina de jogar futebol, e o Cruzeiro tem que se conformar. O futebol é isso mesmo. E acabou! Essa rivalidade deve ser uma matéria-prima ótima para o cronista, não? Isso é maravilhoso, é excelente. Isso ajuda, porque sempre você tem um assunto. Eu, por exemplo, no estado de Minas, tem dia que eu recebo e-mails de noivas, moça cruzeirense, noiva de atleticano, e que o pai, que é cruzeirense, diz que não vai ao casamento. Então pede que eu dê uma opinião, que eu dê um conselho. Eu acabo dando até conselho sentimental.
Isso acontece também no caso do Atlético, se um atleticano da Galocura, que é a maior torcida organizada, namorar uma moça da Marca Azul, que é a grande torcida organizada do Cruzeiro, isso é um escândalo, isso é proibido. Todo mundo sabe que eu sou atleticano. Se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento